aqui, a paz do Senhor Jesus. É necessário pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. Vou ler o sermão de Mateus, capítulo 24. Fala a respeito da volta de Jesus e dos sinais dos tempos que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Olha que a palavra de Deus diz: quando Jesus saiu do templo, aproximou-se dele seu discípulo para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra e não seja derrubado. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E haverá sinal da tua vinda no fim do mundo? Os discípulos perguntaram para ele: quando que vai ver fim dos tempos? Fala assim, quando os discípulos perguntam para ele: quando que vai ser o fim de todas as coisas? Quando que Jesus vai voltar? Já deve ter feito essa pergunta. Quando que Jesus volta? Eu acredito que a maioria não acredita mais que Jesus vai voltar. A maioria não acredita que Jesus vai voltar. Estamos diante de uma geração incrédula, uma geração que não acredita mais na volta dele. Mas os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quando será o sinal da tua vinda? E o sinal do fim dos tempos? E aí Jesus falou para eles: ó, respondeu Jesus e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele falou assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus falou assim: ó, vai vir muitos falsos profetas, falsos cristos, falsas igrejas, vai enganar muita gente. Quantas pessoas serem enganadas pelo catolicismo romano? Quantas pessoas serem enganadas pelas mentiras das religiões? Por falta de leitura da palavra de Deus, as pessoas estão perecendo. Jesus falou que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu garanto que a maioria aqui, mais de 95%, não conhece a Bíblia. Se conhece aquele texto que aprendeu em igreja evangélica. E aí os falsos profetas viriam no fim dos tempos para enganar as pessoas e levar as pessoas para o inferno. E Jesus está dizendo para nós ficar espertos, porque viria muitos falsos profetas, muitas falsas religiões, e se possível enganaria até os escolhidos. Quando o padre vira para você, fala para você que tem purgatório, que o padre vai tirar você do purgatório, você está sendo enganado pelo diabo, porque Jesus não pregou purgatório. Isso aí é heresia destruidora. O próprio Pedro falou que haveria muitos falsos profetas no final dos tempos. E ele introduziu no meio do povo heresia de perdição. Introduzir no meio do povo heresia de perdição. Quando o espírita fala para você que você vai reencarnar, que você vai no médio e você vai reencarnar, isso aí é doutrina de demônios. Em Hebreus 9:27 fala que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, a Bíblia fala segue-se o juízo. Você não vai reencarnar, você não vai para purgatório, você não vai virar um espírito evoluído, não. Depois da morte,
Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. Nenhuma religião pode pregar para você que você é salvo por obras. Você não é salvo por obras. Você só é salvo através da fé em Cristo Jesus. Então, o primeiro sinal, Jesus fala assim, ó, falsos profetas, falsos cristos, não só religiões, mas também políticos, que vão vir para enganar o povo, prometendo paz e prosperidade. A tendência do fim dos tempos é as coisas piorarem. Uma geração que odeia a palavra de Deus, uma geração que odeia o Evangelho de Cristo. O povo gosta de ouvir mentira. Quantas igrejas evangélicas aí pregando mentira? Quantos pastores pregando para você prosperidade? Você entra dentro da igreja, é só pedição de dinheiro. Você entra dentro da igreja, é só pedição de dinheiro. Traga o teu dízimo, traga a tua oferta, que você vai prosperar. E aí você acredita. Sendo que Jesus, em um momento, falou para você entregar dízimo. E aí você vê os pastores ganhando milhões e milhões. Tem pastor aqui em Araçatuba que mora em condomínio fechado. E os membros tudo passando necessidade. Pastores que ganham 15 mil, 20 mil reais. Olha a desigualdade até no meio religioso. Você vai o Edir Macedo da Universal, comprando jatinho, mansão em Miami, andando de helicóptero, e os membros não têm dinheiro para pagar a passagem. Valdomiro Santiago, dono de várias terras do Mato Grosso. Eu estive lá em Guias Lopes, no Mato Grosso do Sul, e um rapaz falou para mim, ó, tá vendo essas terras aqui? É tudo do Valdomiro Santiago. Como que ele conseguiu? Trabalhando que não foi. Vendendo a fé. Dízimo e oferta. Por que o Papa é uma disputa para ser Papa? Porque os caras vivem no luxo. Os caras vivem no luxo. Olha o enterro do Papa Francisco. Olha o enterro do Papa Francisco. Caixão. Quanto será que custa aquele caixão dele? Quanto será que vale aquele velório do Papa? Você acha que o pobre tem condições? E aí você olha para Jesus. Jesus não teve um enterro digno. Jesus nasceu numa manjedoura, num coxo de boi. Jesus não teve mansão aqui. Jesus não teve carro zero. Jesus não teve camelo da época. Jesus teve camelo da época aqui. Jesus construiu mansão aqui. Não construiu mansão aqui. Jesus era pobre, ao ponto dele falar que ele não tinha onde reclinar a cabeça. A única herança que Jesus deixou aqui foi as vestes que o soldado dividiu. Única herança. Ele não tinha fazenda. Ele não tinha casa na praia. Ele não era rico. Ele não era rico. Coríntios fala, ele era rico. Se fez pobre. Deixou a sua glória para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Foi para isso que ele veio. Jesus não veio para dar riqueza para ninguém. Jesus não veio dar carro zero para ninguém. A promessa dele é a vida eterna. A promessa que Jesus nos deu foi a vida eterna. Então, se você está indo numa igreja onde promete prosperidade, promete para você riqueza, promete para você vitória, você está sendo enganado. Isso não é evangelho. Isso nunca foi evangelho. Você ir para uma igreja e o pastor ficar prometendo riqueza para você. Isso nunca é evangelho, nunca foi igreja. Porque está cheio de empresas
disfarçada de igrejas. Está cheio de empresários disfarçados de pastores. Uma vez, um especialista em economia perguntaram para ele assim, ó, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O que dá dinheiro? O especialista em economia foi perguntado para ele. Ele falou, sabe o que dá dinheiro hoje? Venda a fé. O que dá dinheiro hoje é você vender a fé. Abre uma igreja, começa a pedir dinheiro, e aí você se torna rico. Sabe por quê? Porque a igreja não paga imposto de renda. Uma loja paga imposto. Uma igreja não paga salário para funcionário porque os membros trabalham de graça. Não é pela fé? E o dinheiro vai tudo para o pastor. Você acha que se igreja não desse dinheiro, teria esse monte de igreja aberta aí? Tem mais igreja que boteco. Cada esquina você vê uma igreja. Uma empresa disfarçada de igreja. E aí eles pegam meio os versículos bíblicos. Começa a usar a fé das pessoas. Ó, você vai ser abençoado. Traga teu dízimo. Dá dinheiro aqui que Deus vai prosperar. Traga o dinheiro aqui que você vai ter riqueza. Traga seu dinheiro aqui que você vai ter vitória. E aí o povo acredita. Por que o povo acredita? Porque o povo não lê a Bíblia. Por que o povo é tão perdido na mão de padre, de pastor, de macumbeiro, de feiticeiro? Por quê? Porque o povo não lê a Bíblia. O apóstolo Paulo fala que a religião é uma causa de grande lucro. A religião é a causa de grande lucro. Porque que na pandemia, quando fechou as igrejas, os pastores ficou desesperados. Eles não trabalham, não fazem nada, vivem atrás da custa daquilo ali. Pessoal, você está falando tudo, é verdade. Mas muitos conseguem sim. Conseguem erguer, mas se fala a verdade, não é muito sério que é Jesus. Então, é o falso profeta, mas muitos conseguem erguer, aí, catar tudo poço e subir. E aí, na pandemia, as igrejas estavam fechadas. E aí o povo se juntou para o governo para abrir as igrejas. Diz que as igrejas eram essencial. Essencial para quê? Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, Deus não procura templos de tijolo, Deus não habita em templos de tijolo, de pedra, de pau, de madeira. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então se você reunir na sua casa, você, seu marido, seus filhos, Jesus já está ali. Mas eles queriam que as igrejas fossem abertas, porque o luxo deles estava acabando. E aí você vê Malafaia, de Macedo, Valdomiro, tudo desesperados na época. Por quê? Porque aquele templo não é um templo da casa de Deus. É uma empresa. É uma empresa de arrecadar dinheiro. Não estão nem aí com a vida eterna das pessoas. Você dando dinheiro já está bom. E macumbeiro gosta de dinheiro. Vai lá no terreiro, você vai fazer uma rua de graça. O que vai fazer? Vai não. Não vai fazer. Vai lá no padre e fala que o padre vai fazer a missa 7º dia de graça. Não vai fazer. Porque a religião é causa de lucro. Jesus no Novo Testamento nunca pediu para você dar dízimo. Jesus não era dizimista fiel. Preste atenção, Jesus não era dizimista fiel. E ele não mandou ninguém dar dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento para o povo de Israel. O
dízimo era para sustentar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e a tribo de Levi. Não era para sustentar pastor. Não era para comprar Hilux para pastor. Não era para sustentar luxo de padre. A igreja hoje, ela vive de ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias. Você não é obrigado a dar dinheiro. Você dá se você quiser e por amor. E o quanto você quiser. Se algum pastor falar para você que você é obrigado a dar oferta, dar dízimo, você está sendo enganado pelo diabo. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Cuidado que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Você acha que essas igrejas lotadas, você acha que prega o verdadeiro evangelho? Você acha que essas igrejas lotadas estão pregando o verdadeiro evangelho? Porque se pregasse a verdade, esvaziaria. Só que depois da morte, se você gosta de ser enganado, depois da morte você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o primeiro sinal da vinda de Jesus. Vai aumentar o engano religioso. Religiões falsas. E ouvirei de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora Jesus fala sobre guerras no mundo inteiro. Ouvirei falar de guerras. Você vai abrir o noticiário, ameaça de guerra, rumores de guerras. Quando vocês verem tudo isso, não se assuste. O aumento dos falsos profetas, o aumento do engano, guerras, rumores de guerras, no mundo inteiro. Olhai e não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Ou seja, vai piorar. Vai piorar. Esse mundo aqui não tem prosperidade. A tendência antes da volta de Jesus, esse mundo piorar. Jesus falou assim, ainda não é o fim. E eu vejo as pessoas assustadas. Nossa, olha a guerra ali, olha os falsos profetas, olha as igrejas falsas. Mas Jesus falou, não é o fim ainda. Tem que se cumprir as escrituras. Tem que se cumprir toda a escritura. Tem que se cumprir toda a escritura. Se as pessoas lessem a Bíblia, não estaria sendo enganado pelo diabo. Jesus falou assim, vocês vão ver tudo isso. Ameaça de bomba atômica, ameaça de guerra, países invadindo o outro. E não vai ser só guerras de armas, guerras biológicas, guerras mentais. O ano de 2025 vai ser marcado por um intenso pressão e suicídio, depressão. Você vê as pessoas em guerras, conflitos entre elas, guerras ideológicas. Vai ter guerras ideológicas. Hoje você não vê a mulher, hoje ela se acorda e fala, não, hoje eu nasci homem. O homem acorda e fala, não, hoje eu nasci uma mulher. O homem acorda e fala, não, hoje eu pareço um cachorro. São guerras interiores. Não só guerras nucleares, mas guerras interiores entre o homem. Sabe por quê? Porque o homem deixou de buscar o Senhor. O ser humano deixou de buscar o Senhor para buscar as doutrinas de demônios.
Jesus está dizendo isso. Essas profecias. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Jesus dá agora vários sinais. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é... Vai orando aí, irmãos. Já tá... Vai orando. Jesus estava dizendo que vai haver pestes, terremotos em vários lugares. Peste, doenças. Não teve a pandemia aí? Chegou muita gente. Agora eu faço uma pergunta para você: por que tá esse monte de gente morrendo de infarto? Por que tem um monte de gente morrendo de infarto aí? Porque vocês tomaram o veneno do governo. Rapaz, lá na minha cidade, 34 anos, acordou e foi morto. Deu um infarto mesmo, 34 anos, magro. Mas ô lindo, mas por que um bichinho tão pequeno também tá matando, que é a dengue? São pestes, alastro de dengue, doenças. E aí o povo tomou o veneno do governo aí. Você vê um monte de gente infartando aí. Não foi assim? Tá cheio de gente aí com falta de ar. Porque além da doença, da pandemia, veio com o veneno do governo que obrigaram. Foi alertado vocês aqui em 2021 e 2020. Mas ninguém está ouvindo. Rapaz de 34 anos morreu. Tá cheio de gente, mas a mídia não fala. Trombose. Tá dando trombose no povo. Surdo de dengue. Mas ele não falou assim: não é o fim ainda não. Calma que o pior está por vir. São princípios das dores. Jesus falou: são princípios das dores. Princípio das dores. É o fim do mundo, tá chegando. Doenças virá, tá vindo mesmo. Novas doenças. Você lembra do ebola? Na África. Surgiu o ebola, começou a matar todo mundo. Aí do nada o ebola sumiu. São doenças criadas em laboratórios para exterminar as pessoas. E as pessoas não acreditam. Você sabia que existe já cura para o câncer? Você sabia, mas não libera. Por quê? A indústria farmacêutica é pior que a máfia do tráfico. Vai vir doenças, tanto doenças da natureza, como doenças criadas pelo homem. Você que foi envenenado pelos experimentos do governo, cuidado, viu? Que tá cheio de gente com trombose, dando infarto, a pessoa não acredita. Paradeira, mancha no corpo, batedeira no coração. Mas são princípios das dores. Jesus falou: são princípios das dores. Ou seja, a tendência é piorar. Não é melhorar não. Princípio das dores. Princípio das dores. Onde entregar para serem atormentados, matarão, vos serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados,
trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Ou seja, o ódio à palavra de Deus, o ódio ao evangelho, o ódio à palavra. Nesse tempo serão escandalizados, trairão uns aos outros. Vão trair uns aos outros, Jesus está dizendo. Odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas. De novo, Jesus falando para nós. E enganarão a muitos. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor vai se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas vão se esfriar. Quando o povo deixa de amar Deus, de ter temor a Deus, ele deixa de amar o próximo. Hoje o povo adota bebê de plástico, mas as crianças passando fome. Uma geração que adota um bebê de mentira, mas as crianças passando fome. Uma geração que põe os pais no asilo, as crianças na creche e vai passear com o cachorro. Olha que inversão de valores. Olha que inversão de valores. Gasta rio de dinheiro com o cachorro, mas o próximo está passando fome. Que é a imagem e semelhança dele. Inversão de valores. São inversão de valores. Ai, meu cachorro, e o vizinho está passando fome. Ai, meu cachorro, e o filho está nem com o filho. Mas o cachorro está em dia. Inversão de valores. A mulher hoje, ela não quer ter mais filhos. A mulher não quer ser mais mãe mais. O que ela faz? Ela adota um cachorro. Adota um bebê reborn aí. Isso é satanismo. Ah, eu não quero ter filho, vou adotar um cachorro. Ah, eu não quero ter filho, vou adotar um bebê de mentira. Essa geração está podre. Essa geração está estragada mentalmente. Está tudo caminhando para o inferno. Porque fala que ama Deus, mas odeia o próximo. Jesus falou aumento da maldade. Alienação. Uma geração alienada. Uma geração literalmente alienada. Pelo diabo, pelo governo, pela mídia. Uma geração alienada pelo sistema religioso, sistema político. Procura aí algum cachorro passando fome aí, você não acha. Mas procura um morador de rua, tá cheio. O cachorro tem comida, mas o ser humano não tem. Não é assim? É o que Jesus está dizendo para nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor das pessoas se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriará. Perder o temor a Deus. Perder o temor à palavra de Deus. Perder a sensibilidade do Evangelho. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. Vai piorar esse mundo. Você vai ver, você vai lembrar dessas palavras. Desemprego em massa, guerra, fome, doenças. O amor das pessoas se esfriou. Mas Jesus falou, aquele que permanecer fiel à minha palavra, aquele que andar em santidade, esse será salvo. Aquele que não amar o mundo, aquele que não seguiu o diabo, esse vai ser salvo. Aquele que não amar o mundo, esse vai ser salvo. E esse evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho das nações. Então virá o fim. É necessário o evangelho verdadeiro ser pregado. Então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Para que esse evangelho tem que ser pregado? Para que ninguém desça para o inferno falando que não sabia. Porque todo mundo um dia ouviu sobre o evangelho. Não é o evangelho dessas igrejas falsas. Não é o evangelho dessas religiões. O evangelho de Cristo não é catolicismo romano. O evangelho de Cristo é o que está na palavra dele. Desse mês, né? Está na palavra dele. Se eu perguntar para você, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Está preparado para a morte? Está preparado para a morte? Jesus fala a primeira parte a respeito do princípio das dores. Princípio das dores. Ou seja, são as primeiras dores de um parto sobre esse planeta inteiro. O princípio das dores não é de uma vez, é aos poucos. Porque aí as pessoas não percebem que as coisas estão piorando. Porque é aos pouquinhos. É aos pouquinhos. É igual a lei daquela representação do sapo. Se você colocar o sapo na água quente, ele vai pular para fora. Mas se você colocar o sapo na água fria, esquentando aos poucos, ele morre sem perceber. Assim é a humanidade. Jesus está voltando, sinais estão aí, as profecias se cumprindo, e o povo, vai demorar. Não, isso aí é ficção. Segunda-feira, capítulo 3, fala que o povo vai duvidar da promessa. Duas coisas eu tenho certeza nessa terra. Duas coisas. Uma é que todos vamos morrer. E a outra é que Jesus vai voltar. Todo mundo vai morrer um dia. Ele e você é o que vai morrer. E a outra coisa certeza é que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. E toda a terra vai ver. Toda a terra vai lamentar. Vendo o Filho do Homem nas nuvens do céu, com grande glória e poder. E aí Jesus fala assim: quando vocês virem que a abominação da desolação, o que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, quando vocês virem o anticristo vindo aí, depois do princípio das dores vai vir o anticristo. Um governo mundial, uma religião mundial, única moeda mundial. Não vai existir mais presidente em vários países. Vai ser um governo no mundo inteiro. Ou seja, vai ser uma lei marcial em toda a terra. Uma lei marcial em toda a terra. Então, os que estiverem na Judéia, cuida para os montes. Quem estiver no telhado, não deixa para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Olha aqui, Jesus está dizendo: quando o governo do anticristo ser instalado nessa terra, está vindo aí a marca da besta. Está vendo como vai vender aí os olhos?
tecnologia avançando. Daniel fala assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí fala assim, ó, porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo, nem tão pouco haverá. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mas por causa dos escolhidos vai ser tamanha aflição na terra. Você vai ver o povo se matando na rua. Você vai estar andando aqui, um cara dá um tiro na cabeça. Vai ver o povo com loucura. A aflição vai ser tamanha aflição nessa terra como nunca houve. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Você tem noção que é isso? As pessoas acham que vai ser mamão com açúcar a volta de Jesus. Jesus vai vir com ira. Jesus vai vir com ira para destruir os moradores da terra. Se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, aqui ou ali, não dê crédito. Eu fazendo conta, meu filho, hoje, só conta. Vai piorar o aumento de falsos profetas. Eis que disserem para você, o Cristo está ali, não vai atrás. Não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se disserem para vocês, que Jesus está dizendo assim, ó, estou avisando vocês. Estou avisando vocês. Jesus dá aviso para nós. Como que Jesus fala para nós? Através da palavra de Deus. Os avisos de Deus é através da palavra dele. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e leia. Você vai ouvir a voz dele. Porque tudo que foi escrito foi para avisar nós. Porque é chegar o fim do tempo. No governo do anticristo vai ter várias falsas igrejas. Essas igrejas aí, na época da pandemia, que se vendeu para o governo, vai se dobrar. Esses pastores políticos que amam política, pastores que amam política, vai tudo se dobrar diante desse governo. Se disserem eles estão no deserto, não saia. Está no interior da casa, não acredite. Se falarem para você, tem milagre aí, ó, está saindo fogo do céu, não vai atrás. Se pregar para você prosperidade, vitória financeira, vem aqui que você tem milagre, não vai atrás, Jesus está dizendo. São falsos profetas. Se pregar para você que você vai ter vitória, prosperidade, não vai atrás. Jesus está dando um alerta para nós. Eis que vos tenho predito. Deus não faz nada sem avisar seus servos profetas. Deus manda aviso. Ele está voltando. O governo do anticristo está chegando aí. A apostasia já chegou.
O tempo está acabando. Só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Aquele que for fiel. Não é o que fala em Apocalipse para as igrejas? Ser fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida. Ser fiel até a morte não é você encher a cara de cachaça. Ser fiel até a morte não é você fumar maconha, adulterar, prostituir. Ser fiel até a morte é você andar em santidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. As igrejas aí pregando, vem aqui que você vai ter vitória. Olha, prosperidade, casa na praia. Olha que você tem que ser empresário, não é evangelho. Agora pastor não é mais pastor, é coach. Pastor agora virou coach. Aquelas pregações humanistas. Não se prega a verdade mais. Não se prega mais a verdade nas igrejas. Não se prega contra o pecado mais. Não se fala do inferno mais. Não se prega mais a volta de Jesus dentro das igrejas. Porque o que controla lá dentro é o dinheiro. O que controla essas igrejas é o dinheiro. Por isso que não vão pregar contra o pecado, porque senão o povo vai embora e não vai dar dinheiro. Jesus falou assim: eis que vos tenho predito. A terra vai encher de falsos profetas. A terra vai encher de falsos profetas. Vai encher de enganadores. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu, e as potências as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. O universo vai ser abalado. Em Isaías 13, fala dessa profecia aqui, onde o universo, os planetas, as estrelas vão ser abaladas. Aqui Isaías 13, versículo 7 em diante. Portanto as mãos debilitarão, o coração de todos os homens desmaiará. Não vai ter força. E Deus vai abalar todo o universo. Estrelas caíram. O povo viu uma bola de fogo esse dia cair. Mas naquele dia que está dizendo: portanto as mãos debilitarão, e o coração dos homens desmaiará. Assombrarão, não vão ter ânimo. Aí eu quero ver um pastor coach dar ânimo para o povo. Quero ver um pastor coach dar ânimo para o povo naquele dia, quando as estrelas do céu começar a cair e as potências serão abaladas. Apoderão-se dele de dores e ais, angústia, uma mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus ossos serão rostos flamejantes. Ou seja, já viu uma pessoa assustada? Uma pessoa em aflição é a coisa terrível. Terrível. O ânimo das pessoas vão estar lá embaixo, não vai ter ânimo. Cada um espantará do teu próximo. Eis que vem o dia do Senhor, correndo, com furor e ira, ardente, para pôr a terra em desolação e destruir os pecadores. Olha só, Deus vai destruir os pecadores. Quem anda na prostituição,
que anda no adultério, na cachaça, no homossexualismo, na mentira, seguindo religiões falsas. Deus vai destruir os pecadores com desolação. E a Bíblia está dizendo, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a luz. O sol se escurecerá. Você imaginou uma hora dessa, o sol se escurecerá? Isso aqui é Bíblia. O sol vai escurecer. Uma hora dessa, tudo escuro. Ao nascer, a lua não resplandecerá a sua luz. O mundo vai estar em trevas. O mundo vai estar em trevas. O ser humano não gosta de trevas. Você não gosta de servir as trevas? Então Deus vai dar treva para o povo. O sol vai escurecer. A lua não vai dar luz. Todo o universo vai estar em trevas. Isso aqui é Bíblia. Deus vai pôr desolação. Visitarei o mundo. Ou seja, Deus vai desligar a luz do universo. Desligar. E Ele vai visitar o mundo. E a maldade. Olha que forte isso. Deus vai visitar o mundo e a maldade do ser humano. E sobre os ímpios, a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Deus está dizendo, vou abater a soberba dos tiranos, a arrogância do homem. O ser humano é arrogante, soberbo, uma geração soberba e arrogante, e não chega louvores a Deus. Mas Deus vai visitar essa humanidade. Deus vai visitar. Deus vai colocar treva no universo. E Ele vai visitar a maldade. E sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos. E abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro. O homem vai ser mais precioso do que o ouro. Você vai achar ouro na rua, mas não vai achar homem. Vai ser mais fácil você achar ouro, mais raro do que o ouro de Ofir, ouro fino de Ofir. Farei estremecer os céus e a terra, e moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Cada um será como a força que foge, como ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será transpassado, todo que se unir a ele cairá a espada. Suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Ou seja, aqui está falando de guerra civil. Guerra civil. O mundo vai estar um caos, vai ser uma guerra civil. Você viu no Rio Grande do Sul, a enchente? Tinha gente com arma dentro de casa porque o povo estava invadindo, mesmo na enchente. Mas a Bíblia fala que as suas crianças, no fim dos tempos, antes da volta de Jesus, vai ser despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que despertarei ele os medos, e não farão casa de prata, nem tampouco desejarão ouro. Seus arcos despedaçarão os jovens, não compadecerão do fruto do ventre. Seus olhos não pouparão os filhos. Olha aqui, até sobre guerra civil a Bíblia profetizou. Até sobre guerra civil, a aflição daqueles dias.
profetizou até sobre guerra civil. Olha que loucura. A Bíblia ela não mente em nada, ela é perfeita. Até sobre bomba atômica. Fala nos pequenos profetas menores. Bombas, né, guerras nucleares. Depois de toda essa guerra civil, o mundo em caos, então aparecerá no céu, sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Depois de Deus visitar a maldade, aparecerá o Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos da extremidade do vento, da outra extremidade do céu. Vai ser um clamor de trombeta. Jesus volta para buscar a igreja. Não é católica, não é evangélica, viu? Uma igreja que adora o Pai em espírito e em verdade. Aprendei, pois, com a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam inteiros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vocês virem todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus está dizendo para nós: as minhas palavras jamais vão passar. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo que a Bíblia profetizou vai se cumprir. Deus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Aí Jesus fala agora, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como que era a humanidade no tempo de Noé? Como que era? Gênesis 6, 7, 8. Você lembra para como era os dias de Noé? Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como que era antes de Deus destruir os tempos de Noé? Comia, bebia, cachaça, maconha, bagunça, casava ou dava-se em casamento. Ou seja, divorciando, casando de novo. Tem gente casando 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casava ou dava-se em casamento. Como que eram os dias anteriores ao dilúvio? Homem com homem, mulher com mulher. Homem com 2 mulheres, mulher com vários homens. Uma geração totalmente sem valores. Seria como no dia de Noé, Jesus está dizendo. Dias anteriores ao dilúvio. Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, um será levado e outro deixado. 2 moendo no moinho, uma será levada
e outras deixadas. Olha que Jesus fala aqui: vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, não sabeis que há de hora vir o Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a noite que há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis preparados, também porque o Filho do Homem vai na hora de vir, onde não pensei. Vai ter surpresa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre aquele servo, para dar o sustento a seu filho? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, ora sobre todos os seus bens. Mas aquele servo mau disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com ela, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora que ele não sabe. Vai separar dele essa parte dos hipócritas, e ali vai haver choro e ranger de dentes. Ele quer encontrar nós vigiando. Jesus quer encontrar nós vigiando, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Você está preparado para a volta de Jesus? Porque a tendência é piorar essa dupla. A tendência é piorar. E a Maria não vai interceder por você nessa morte. Allan Kardec, Chico Xavier não vai interceder por você. Aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Ele há de vir numa hora que vocês menos esperam. Jesus virá numa hora que vocês menos imaginam. E ele fala, Lucas 18:8, quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? E não é fé na Maria, não é fé na Aparecida, fé em Cristo Jesus. E este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, para testemunho das nações. Então virá o fim. Por isso que temos que pregar o evangelho. Não é ficar convidando o povo para ir para a igreja. Tem que convidar o povo para Jesus. Para quem? Cristo. Pior está por vir aí. E a tendência é piorar. A humanidade vai piorar. Segunda Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos difíceis e trabalhosos. É os dias de hoje. Tempos difíceis e trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes você afasta. Esse é o caráter do homem e da mulher no fim dos tempos: avarento, presunçoso, soberbo, blasfemadores, desobedientes aos pais e à mãe, ingratos,
sem misericórdia. Esse é o estado de hoje. Eu não escutei, mas é verdade. Esse é o tempo difícil. E a tendência é piorar nessa terra. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o tempo está acabando. Põe a tua casa em ordem. Porque você pode morrer a qualquer momento. Põe a tua casa em ordem. Porque o espírito da morte pode passar a qualquer momento. E você está preparado? Põe a tua casa em ordem. Porque os dias são maus. Tchau, tá falando tchau. Tá falando tchau. A morte pode visitar você hoje. E você pode abrir os olhos do inferno. Esteja preparado para Jesus voltar e para a morte. Se prepare, porque Jesus está perto. E o tempo está acabando. São tempos difíceis. Todas as profecias se cumprem debaixo dos nossos olhos. Todas as profecias. Uma geração que não gosta de ouvir de Bíblia. Uma geração que não gosta de ouvir a palavra de Deus está condenada. Uma geração que odeia a palavra. Uma geração que prefere a fé de religião do que atrás da Bíblia. Ei, João Batista. Aleluia. Ei, João Batista. O tempo está acabando. O tempo está acabando. É para você se converter. Largar macumba, largar feitiçaria, largar idolatria, largar essas imagens de escultura e se converter. Porque o dia das aflições está chegando. As aflições daqueles últimos dias estão chegando. Não é hora de pregar prosperidade mais. É hora de pregar o juízo de Deus. Você acha que Deus vai abençoar a geração maligna? Uma geração prostituta e adúltera? Deus vai abençoar. O Evangelho é palavras duras. O Evangelho não é palavra de consolo. Ah não, o Evangelho, olha que lindo. Não, o Evangelho é coisas duras. O Evangelho é palavras duras. A religião vai pregar para você coisa mansa. Por isso está cheio de gente com coceira nos ouvidos. Ah, não pode ouvir contra o pecado. Aí está cheio de igreja falsa aí. Tem até igreja gay hoje. Por que tem igreja gay? Porque o povo quer ouvir mentira. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. O Espírito diz à igreja.